Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui conhecendo aí os métodos das collections que tem dentro do Laravel. E agora eu trouxe aqui uns métodos que é muito importante a gente entender o conceito de cada um e vocês vão ver o porquê. Então, para isso, eu já tenho aqui a minha matriz com os três resultados aí de usuários, com nome e idade, e criei uma outra matriz aqui com simplesmente uns valores numéricos, que vai de 1 a 7. Aqui embaixo eu criei uma collection do primeiro array, que é a nossa matriz, e a collection 2 é uma collection aqui desse segundo array, que é um array com resultados numéricos. Então, se eu der um DD aqui na collection, ele vai me retornar lá uma coleção com os três resultados aí da nossa matriz, assim como se eu der um DD na collection 2, ele vai me retornar uma collection aí com os 7 números que a gente passou ali dentro daquele array. Então vamos lá para a gente conhecer aqui alguns métodos. O primeiro vai ser o min. Então se eu pegar o método min e passar para essa collection 2 aqui, que é um array de números, então se eu passar aqui o min e atualizar lá na nossa página, ele vai retornar o resultado 1. Por quê? Porque o min ele vai pegar o menor valor dentro de um array. Então, como esse array aqui ele é uma sequência numérica que vai de 1 a 7, obviamente ele retornou para a gente aqui o 1, que é o menor número que a gente tem dentro desse array, independente da posição que tiver aqui. Então, se o 7, por exemplo, estiver no lugar do 3 e o 3 estiver aqui no lugar do 7, ele vai continuar trazendo 1, porque é sempre o menor número que a gente tem dentro de um array. Então o min ele faz isso. Assim como o min, eu também posso fazer o seguinte, eu posso pegar dentro de uma matriz um campo aqui e trazer o menor valor dele. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a collection normal, né, a primeira collection que a gente tem aqui, e passar o min na idade, por exemplo, ele vai trazer para a gente o resultado, aqui se eu atualizar, do menor valor de idade que ele encontrar dentro dessa matriz. Então ele retornou aqui o 15, que é justamente a idade da Maria. Beleza? Um outro método que a gente tem aqui é o max. E se o min ele pega o menor valor, obviamente o max aí ele vai pegar o maior. Então se eu passar aqui o max em idade, vamos ver o que é que ele vai retornar. Ele vai retornar o 30, que é a nossa maior idade que tem aqui dentro dessa matriz. Da mesma forma, se eu mandar ele trazer o max lá do nosso array numérico, então ele vai trazer para a gente aí o 7, independente da ordem que o 7 esteja dentro do array. Um outro método, assim como temos o min, o max, também temos o sum. O sum, né? O sum ele significa soma, então ele vai pegar todos os valores dentro desse array e vai somar. Então temos aqui, ele vai somar 1, mais 2, mais 7, esse total aqui vai ser o 28. Como vocês podem observar, que eu atualizei aqui, ele apareceu 28. Se eu pegar a nossa coleção 2, ou a nossa primeira coleção aqui, e passar o sum em idade, por exemplo, que é o que a gente tem aí, números, e atualizar, ele vai trazer 70, que é justamente o somatório de todas as idades que ele encontrar aqui dentro da matriz. Então temos aí o min, o max e o sum, e aí agora a gente vai conhecer o AVG. Eu coloquei AVG e average porque nas collections do Laravel tem todos os dois métodos, mas os dois métodos fazem a mesma coisa. Um é alias do outro. Então, se eu passar aqui, por exemplo, o AVG em idade, ele vai trazer para a gente aí a média do somatório das três idades. Então ele vai somar aqui o 25 com 15 com 30 e vai dividir pela quantidade de resultados aí, que é 3, e vai trazer para a gente a média aqui, que deu 23,33 aí, deu uma dízima periódica. Assim como o average também faz a mesma coisa. Então se eu passar aqui o average, ele vai trazer para a gente aí o mesmo resultado, não muda nada. Da mesma forma, a gente pode fazer também com o nosso array numérico aqui. Então, posso passar o collection 2, vou tirar aqui essa idade, e se a gente atualizar, aqui ele vai trazer o 4, que é justamente aí o somatório aí da divisão, o somatório e a divisão aí pela quantidade de resultados que ele tem dentro desse array, que é a média, como vocês conhecem aí na matemática.
Agora, temos dois métodos que é muito importante vocês se atentarem para isso. Então eu vou passar aqui, por exemplo, vou deixar aqui o Collection 2 e vou usar o median. O median, na matemática, ele significa o mediano. Então, para quem entende um pouco mais de matemática aí, vai lembrar que na matemática a gente tem a média, o mediano e o modo, e a moda. Então temos novamente a média, a moda e o mediano. E os três têm aspectos aí totalmente diferentes. Então a média a gente já viu que é o AVG aqui, que ele soma os valores e divide pela quantidade. E o mediano, o que é que ele vai fazer? O mediano, ele vai pegar, por exemplo, nesse nosso array numérico aqui, ele vai ordenar esse array, então ele vai meio que fazer isso aqui, ó. Aqui no 7 é 3 e no lugar do 3 é 7, né? Então ele vai ordenar esse array e se a quantidade de resultados que tem nesse array for um número ímpar, ele vai pegar o número central, que no caso aqui é 4, e vai retornar para a gente aqui, dizendo que o mediano desse nosso array é o 4. Então, se eu atualizar aqui na nossa página, ele vai continuar o 4 aqui. Então, por exemplo, se eu apagar, por exemplo, aqui o 6 e o 7, ele vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, continua sendo ímpar a quantidade de resultados que temos e ele vai pegar o valor central, que no caso é 3. Então, se a gente atualizar lá, ele vai pegar o 3. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, e tirar o 7, agora a gente tem aí valores pares. E como é que ele faz quando o valor é par? Então, na matemática, o mediano é medido da seguinte forma. Quando a quantidade de resultados aí for par, ele vai dividir isso em grupos. No caso, em dois grupos aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ele vai pegar o maior valor do primeiro grupo com o menor valor do segundo grupo. E ele vai somar e dividir por 2. Então, aqui, no caso, ele vai pegar o 3, somar com o 4, que vai dar 7. E a divisão por 2 disso daí vai dar 3,5. Então, quando a gente atualizar aqui agora, observe que ele já retorna para a gente aqui o 3,5. Então, o mediano é uma expressão da matemática aí, é um assunto da matemática, que ele faz exatamente esse cálculo para a gente. Assim como o mod. Então, deixa eu comentar aqui e vamos ver o que é que o mod faz. Se eu pegar aqui e chamar o mod, ele vai me retornar o seguinte: se eu atualizar, ele vai acabar me retornando todos os resultados que temos dentro desse array. Porque o mod, ele é moda na matemática, né? E a moda diz que ele tem que retornar o número que mais se repete dentro de uma coleção, de um vetor. Então aqui eu não tenho nenhum número que se repete. Nesse caso aí ele acaba retornando todos. Mas se no lugar aqui onde estava o 7 eu colocar, por exemplo, o número 1, ele vai me retornar somente agora o número 1, que é justamente o número que se repete aí dentro dessa nossa coleção. Se ele tiver mais de um número que se repete, por exemplo, aqui eu vou passar o 2, ele vai me retornar justamente os dois números que se repetem dentro do nosso vetor. Então, se atentem a estes dois métodos das collections, que o median ele não é a média, ele é o mediano. E o mod é a moda aí que conhecemos na matemática. Totalmente diferente da média, que é o average ou o AVG que a gente conheceu anteriormente. Beleza? Então, nos próximos vídeos aí a gente vai continuar conhecendo os métodos das collections do Laravel.